bem-vindos ao Mensagens que Edificam. Nós vamos compartilhar com vocês uma mensagem hoje falando sobre o jejum. Você sabe qual é o jejum que agrada a Deus? E para que serve o jejum? O jejum, ele serve para que possamos nos aproximar de Deus, para que possamos nos fortalecer em Deus. Para isso que serve o jejum. O jejum não é para que você venha comprar a Deus. Não, Senhor, eu vou jejuar para conseguir alguma coisa. Não, o jejum não é para isso. O jejum é para você se aproximar mais de Deus, ter mais intimidade com Deus, edificar a sua vida em Deus, mergulhar nas profundezas de Deus. Esse é o propósito do jejum. Jamais se jejua para obter algo de Deus material. É claro que quando nós nos consagramos, nós jejuamos, com certeza aquilo que está amarrado, sendo impedido de chegar até nós, sendo permissão de Deus naquele momento, vai ser liberado. Mas nós vamos conferir aqui na Bíblia, com base na Bíblia, o jejum que agrada a Deus. Livro de Isaías, capítulo 58, o versículo 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum, o dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vires o nu, o cubras e não esconda a tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então aqui no versículo 5, seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto o jejum? O dia aprazível do Senhor? Aqui o Senhor está falando. O que adianta você ficar um dia jejuando ou mais dias, 21 dias, 30 dias, mais dias, enfim, não importa o tempo. Naquele dia você se consagra, você se prepara, mas no outro dia você não faz nada disso. Deus está falando aqui. Num dia você se santifica, no outro dia se suja. Um dia está na luz, outro dia está nas trevas. Seria este o jejum que me agrada? Mas não, este é o jejum que me agrada? Antes que vocês pratiquem a justiça, que façam justiça, que andam na verdade, que andam na sinceridade, é este o jejum que agrada a Deus. Então, de nada adianta você abrir um jejum. Eu vou abrir um jejum, vou ficar sem comer certo alimento. Tem vários tipos de jejum, vários tipos de jejuns. E você, vou ficar sem comer certo alimento por um tempo. Mas nesse período, você só ficou sem comer. Mas você não dedicou tempo na leitura da palavra, na oração, ali buscando a presença de Deus. Não, só ficou sem comer certo alimento ou todo o alimento. Há jejum que fica sem comer nada e sem beber água, né? E tem aquele que fica sem um certo alimento, mas só água. Tem vários tipos de jejum. Depende aquela direção que Deus vai te dar no momento. Mas de nada adianta você ficar sem comer apenas e não orar, não se fortalecer meditando na palavra de Deus, não dedicar tempo buscando a presença de Deus. Só ficou sem comer, mas continua fazendo as outras coisas. Não tem tempo para buscar a presença de Deus na leitura da Bíblia e na oração.
Ou seja, esse não é o jejum que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus é aquele jejum com o propósito de você se fortalecer mais em Deus. Não, eu vou acrescentar mais tempo na busca da palavra de Deus, estou orando pouco, um exemplo, estou orando pouco, estou meditando pouco na palavra de Deus, vou chegar mais à presença de Deus, vou deixar certas coisas de lado por um tempo. Certas coisas eu digo assim, não sendo pecado. É claro que o pecado não tem que ser afastado por um tempo, mas da nossa vida tem que ser tirado de um todo o pecado. Mas eu digo assim, algo que está tomando o seu tempo. Enfim, o Espírito Santo dirige o teu coração. Qual é o jejum que vai agradar a Deus? Aquele jejum que você não vai fazer o jejum para obter algo de Deus, mas sim para se achegar a Ele. Esse é o jejum que agrada a Deus, no nome de Jesus. Que Deus edifique você, que Deus edifique a sua fé. Então, esse é o jejum que agrada a Deus. Aquele jejum que você se consagra naquele dia, mas no outro dia, quando você finalizar o jejum, você continua praticando a palavra, a verdade, se achegando mais diante de Deus. Deus abençoe você, edifique a sua fé, no nome de Jesus, é a nossa oração. Deus abençoe.